Estados Unidos e mandando no mundo, cara. Daqui a pouco a gente vai entrar e também vai ter já tá pronto o Marcílio ali. Então é bom que... E aí, Marcílio, tudo bom, cara? Fala, Igor, tranquilo? Fala, Tranquilo, Tramontina, cara. tudo bem? Boa noite. Oi, tudo bem? Você tava ouvindo a nossa conversa de Big Brother? Peguei o finalzinho só. Tá vendo? Ah, Tá vendo? Então aqui nós vamos da água pro vinho, do vinho pra água. De um assunto... E a gente tava aqui, Marcílio, a gente já falou um tanto aqui sobre... Bom, o fato do Trump ter invadido a Venezuela, levado o Maduro embora, a questão do petróleo, a questão das motivações, o resto do mundo reagindo ao que acontece lá, ao que o Trump fez. E isso tudo a gente vem discutindo isso ao longo das últimas semanas, dos últimos dias, porque o Trump fez questão de de ficar em evidência ao levar embora o Maduro. E aí a gente tem, agora nos últimos dias, aí um novo desdobramento que tem a ver com a Groenlândia. Tem a ver com o Trump pressionar a Europa porque ele quer a Groenlândia. E ele quer a Groenlândia, pelo menos nesse primeiro momento, ele quer que seja possível negociar, porque até o momento ninguém estava falando ou pensando, a Dinamarca não estava pensando em ceder ou vender ou qualquer coisa a Groenlândia até o Trump se posicionar dessa forma, né? Que apertando o crânio com taxas sobre a Europa e tudo mais. E me conta, cara, como é que tá sendo a repercussão e como é que você lê esse movimento do Donald Trump? Então, assim, Igor, por incrível que pareça, essa questão da Groenlândia pertencer aos Estados Unidos não é uma coisa nova. Os americanos já tentaram fazer isso no século XIX, aí depois, no pós-Segunda Guerra Mundial, o Harry Truman, então presidente dos Estados Unidos, ele fez uma proposta de compra da Groenlândia. À época, a Dinamarca não aceitou, mas estabeleceu-se negociações, né, e os americanos colocaram bases militares, que é o que deve se fazer no mundo civilizado, né? Você, quando quer alguma coisa, você negocia com outro país antes de impor a sua vontade pelas vias militares, é o que se esperava, pelo menos. Uhum. E o Trump, no seu primeiro mandato, também fez uma proposta de compra para a Dinamarca que não aceitou, e agora ele está indo com mais ênfase, né, com mais contundência. Assim, Igor, o que eu vejo é que a Groenlândia, de fato, ela é muito estratégica. Acho que vocês já devem ter conversado um pouquinho sobre isso, mas só dar um panorama geral. A Groenlândia, ela tá na região do Ártico, que é uma região que, principalmente com o degelo, tende a ser cada vez mais importante, sejam para rotas comerciais, seja para posicionamentos de tecnologias militares. O Trump, por exemplo, falou, ele tem uma proposta que é só te interromper por um instantinho, porque a gente tem um mapa, né? Tem uma arte, vamos rodar essa arte em cima daquilo que você está falando, porque você está falando exatamente das rotas marítimas, a gente tem uma imagem aí, porque aí a tua explicação junto com essa imagem facilita o entendimento das pessoas. Desculpa te interromper. Imagina, Tramontina. Teve até a China, por exemplo, no final do ano passado, ela inaugurou uma nova rota comercial que conecta com o continente europeu passando pelo Ártico, que é 40% mais rápido do que a rota tradicional que era utilizado. Isso quer dizer que gasta menos combustível, fica muito mais competitivo, reduz o custo de produção. E assim, quando você pega logística, transporte, meio de comunicação, isso é tudo nesse mundo contemporâneo, né? Então a gente fala de rotas militares, posicionamento militar estratégico também. O Trump, ele tem o sonho de fazer o que ele chama que é o domo de ouro, né? Por quê? Hoje os americanos, embora sejam o disparado maior gasto militar do planeta, para vocês terem uma noção, se a gente pega os americanos, eles são o maior gasto do mundo. Se você soma do segundo até o nono, ou seja, os 8 subsequentes, não dá o gasto dos Estados Unidos. Então soma a China, soma a Rússia, a França, a Alemanha, não dá o gasto dos americanos. Só que mesmo assim, existem alguns equipamentos que eles são praticamente indefensáveis. Por exemplo, os mísseis balísticos. O Sarmat, por exemplo, da Rússia, que são mísseis balísticos intercontinentais com capacidade nuclear. O sonho do Trump é fazer o que ele chama de domo de ouro, que é inspirado no domo de ferro lá de Israel. Essa tecnologia, os Estados Unidos, vai permitir que os Estados Unidos consigam defender mísseis balísticos intercontinentais. Ele vai colocar uma série de satélites, sistemas, que vão ficar apontando em direção aos inimigos. Porque quando o míssil balístico, ele volta, ou seja, saiu da atmosfera, ele volta, é praticamente impossível defender. Mas quando ele está no período de subida, a trajetória é um pouco mais previsível. Só que, claro, imagina, né, nisso, China, Rússia, vendo que tem satélites, armas apontadas para o seu território. Eles falaram que não vão aceitar, mas isso é um próximo capítulo.
E tem também a questão da exploração mineral. O Ártico ele tem muito petróleo e tem muitos recursos minerais. A gente está tendo essa semana, começou ontem, uma reunião do Fórum Econômico Mundial. E o Trump, ele vai participar dessa reunião, outras lideranças também vão participar dessa reunião, e a gente teve algumas novidades que foram bem importantes. Por exemplo, o Trump, ele colocou no ano passado uma série de tarifas em cima dos países da União Europeia. A União Europeia fez alguns acordos, reduziu as tarifas e prometeu que ia comprar energia, ia tentar reduzir também o déficit comercial com os europeus. Hoje, a União Europeia, em retaliação à sobretaxa que o Trump colocou aos produtos europeus, porque a Europa se nega a ceder a Groenlândia para os Estados Unidos, cancelou esse acordo com os americanos. Cancelou um acordo comercial. E olha que importante, a semana passada, na verdade no final de semana, a gente teve a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia. O que eu tô percebendo é que essa política muito agressiva do Trump, ela até pode apresentar resultados em curto prazo. Por exemplo, ele conquistou vantagens no Canal do Panamá, ele, querendo ou não, trocou o Maduro e colocou a Delcy Rodrigues, que mesmo que seja do movimento bolivariano, está governando de acordo com os interesses americanos. Ele conseguiu algumas influências na eleição da Argentina, por exemplo, mas em longo prazo está quebrando pontes. A gente teve na semana passada o Canadá, pô, histórico aliado dos Estados Unidos, fazendo uma reunião, fazendo uma visita à China, e o Mark Carney falando que hoje ele se sente muito mais confiável em fazer uma relação com Xi Jinping, que a China é um parceiro muito mais previsível do que o Trump. O Canadá está cogitando também participar de exercícios militares e colocar tropas no território da Groenlândia. Então, mesmo que assim, em curto prazo, algumas vantagens sejam conseguidas, eu acho que em longo prazo são os americanos quebrando pontes, que são estratégicas. Os americanos só se consolidaram como a maior potência geopolítica internacional no pós-Segunda Guerra porque eles estabeleceram uma série de organizações e lideravam essas organizações. A OMC, o Aham. FMI, o Mundial, a ONU. Então eu vejo os americanos perdendo um pouco desse poder. A, a, a gente sabe que ali 66% das reservas não chinesas de terras raras estão na Groenlândia, né? Tem também petróleo, tem gás, tem lítio, tem grafite, tem níquel, tem cobre, que são elementos vitais para a indústria de alta tecnologia e também aplicações militares. Agora, os Estados Unidos têm uma série de bases militares instaladas na Groenlândia. Várias delas foram desativadas, mas algumas ainda continuam muito ativas e são importantes. Não seria mais fácil para o Trump simplesmente instalar os novos equipamentos ali nas bases que ele já tem, nas áreas que ele já domina? Então, eu concordo, Tramontina, e por isso que eu acho que ele tá fazendo uma diplomacia um pouco equivocada. Ou é tudo um grande plano do Trump, né? O Trump, ele é muito inconstante. Realmente, existem alguns analistas que falam, na verdade, o Trump ele não tem o real objetivo de dominar a Groenlândia, de invadir a Groenlândia. O que ele quer é ameaçar os europeus para que os europeus se mobilizem e aí defendam a Groenlândia de um eventual interesse dos russos, dos chineses. Mais ou menos o que ele fez em relação à OTAN. Por exemplo, hoje ele participou de uma entrevista ali na Casa Branca, né? E foi perguntado para ele. Falou assim, poxa, mas você colocaria em risco a participação dos Estados Unidos na OTAN em troca de um domínio da Groenlândia? Ele falou assim, vocês têm que entender que eu, Trump, fiz mais pela OTAN do que qualquer outro presidente da história. Por quê? O Trump, logo no começo do seu governo já, ele fala, não, olha, os países que não respeitarem os gastos mínimos de 2%, que a OTAN tem 32 países, 9 não respeitavam pelo menos 2% do gasto do PIB em defesa, esses países vão ser excluídos da organização. Aí depois ele pressionou e obrigou com que os países, até 2035, aumentassem os gastos militares para 5% do PIB. Então ele fala, tá vendo? Eu que estou renovando a OTAN, eu que estou fazendo a OTAN se fortalecer. Pode ser, eventualmente, que seja esse grande plano. Eu, particularmente, Tramontina, acho que já fugiu um pouco do tom, né? Eu acho que o Trump, com essas ameaças militares, a gente já tem movimentos já de descoordenação. Por exemplo, a Europa estava sinalizando no dia de ontem fazer a formação do que eles chamam de coalizão dos dispostos,
que é uma série de países, como Alemanha, Itália, França, que vão mobilizar tropas para fazer uma espécie de garantia de segurança na Ucrânia, mas já organizando essa coalizão dos dispostos para ser uma espécie de aliança militar europeia. Aliança militar europeia, claro, sem a participação dos Estados Unidos, porque eles não se sentem mais confiantes em finalizar um acordo militar com os americanos. Isso foi colocado no documento estratégico dos Estados Unidos, divulgado há pouco mais de um mês. Eles colocaram que o principal objetivo que eles vão ter é estabelecer relações econômicas com a Ásia. Claro, hoje o centro econômico do capitalismo é o Sudeste Asiático, é o Extremo Oriente. Vão aumentar a sua presença militar e geopolítica na América Latina, e até por isso eles vêm interferindo em bastante processos eleitorais, seja a eleição, por exemplo, do Cast no Chile, na Venezuela, com certeza, né, tirando o Maduro e colocando a Delcy Rodrigues. No Paraguai, por exemplo, ótimas relações com o Daniel Noboa do Equador também, com o Milei da Argentina, entende? Então, mostra uma diferente perspectiva do Trump. Eu acho que o Trump ele está tentando romper um pouco de relações com a Europa, deixar a Europa com um pouco mais de autonomia, e sabe que isso pode acabar culminando com os europeus não querendo mais estabelecer tantas ligações militares com os americanos. E O- a gente teve até um caso que foi Aham. divulgado também no dia de ontem. O Reino Unido, ele era dono de algumas ilhas ali próximo da região do continente africano, que são as ilhas de Diego Garcia, né, que é a base militar americana, e o Reino Unido resolveu que ia devolver aquelas ilhas para as Ilhas Maurício. O Trump chamou o Reino Unido, que ele está de estúpido. Fala assim, mas tá vendo? Como que eu posso confiar no Reino Unido se o Reino Unido ele devolve uma ilha de um ponto tão importante aqui próximo da costa do continente africano, super estratégico para os anseios militares americanos, na região do Oriente Médio, na região do Sudeste Asiático, ajudou, por exemplo, a intervenção dos Estados Unidos no Afeganistão. Como que eu posso confiar nos europeus se o Reino Unido devolve aquele território para as Ilhas Maurício? E as Ilhas Maurício são um grande aliado dos chineses. Então não posso confiar nos europeus. Já que eles devolveram o território, aquela base militar, eu também vou dominar a Groenlândia para ter soberania total sobre o território.